Eu quero abrir cancha aqui para o Alexandre Velho, que nós temos coisa muito importante para falar, que é esse momento de apreensão que vive o produtor de arroz do Rio Grande do Sul, nesta arrancada de safra, com preços abaixo do esperado, bem abaixo, inclusive, do custo dos produtores. Alexandre, muito bom dia, bem-vindo à Conexão Rural, amigo. Bom dia, Alex. Um prazer estar mais uma vez no Conexão, falando contigo e com os ouvintes. Primeiramente, Alexandre, eu gostaria de saber da tua parte as tuas considerações sobre esses contratos de opção que tiveram antecipação ontem. A Conab diz que já antevia lá atrás essa redução de preço. Agora nós temos também uma Conab com profeta lá dentro, né? Isso aí é uma coisa interessante. Eu gostaria que tu falasse sobre isso aí e qual é o impacto que isso pode ter no mercado. Pois é, Alex. O que eles não falam é que essa redução de preço foi ajudada pela Conab, né? Porque, na verdade, quando tu anuncia um contrato de opção o ano passado, com o mercado a R$ 100, e tu anuncia um contrato de opção a 87 para agosto desse ano, e com essa antecipação ficaria um pouco mais de 80, tu está sinalizando, e foi por isso que a Federarroz se posicionou contra este contrato de opção, porque o valor sugerido, nós falamos lá no começo, ele não contempla o nosso custo de produção. Aliás, nós temos algumas rúbricas, né, algumas rubricas, Alex, que não Uhum. estão no custo de produção da Conab. É por isso que o nosso custo, qualquer produtor que faça as contas vai se dar conta que tem um custo de pelo menos R$ 90, e a Conab acha que com R$ 80 nós estamos tendo algum lucro, tendo algum resultado. Então, falando por partes, quando foi anunciado ano passado, nós fomos contra porque isso gerava uma expectativa de preço muito baixo e, inclusive, essa expectativa, esta projeção da Conab, e foi essa a linha deles, né? Foi isso também que ajudou a derrubar os preços. Agora, hoje, com o mercado a R$ 79, que está hoje o preço médio, a ICPEA, pode até nos ajudar a encontrar um piso. O Uhum. momento é de muita preocupação, porque este valor não serve para o setor. E, inclusive, Alex, um filme que nós já vivemos, né? Estou no arroz há 40 anos e já vivi isso no passado. Voltar aí a questão do endividamento, novamente aumentar, a questão de desestimular novamente o setor, falta de rentabilidade e, novamente, uma tendência, a partir do ano que vem, continuando este cenário, uma tendência de diminuição de área novamente. É claro, né, Alexandre, o ideal seria o produtor conseguir segurar ao máximo esse produto antes de negociar, na propriedade de preferência, no seu silo, mas a gente sabe que isso é inviável, porque os débitos estão aí batendo a porta, né? Qual é a estimativa, Alexandre? Eu não sei se a Federarroz tem essa estimativa, por exemplo, nesse mês de arrancada de safra. Quanto é que se comercializa, quanto é que se fica, mais ou menos? Uma boa parte de arroz já vai, né, para a indústria nessa arrancada, né? Sim, Alex, tem produtores que têm financiamentos aí com fornecedores de insumos, com a própria indústria, uma parte, então É. entrega o seu produto, agora liquida ele no mês de abril, normalmente. Então isso realmente preocupa, difícil de estimar aí qual é o percentual, mas realmente bastante produto vai agora na colheita. Nós esperamos aí nos próximos dias confirmar uma exportação. Estamos trabalhando forte nesse sentido. Teve um lado também que influenciou nessa queda dos preços agora nos últimos dias, mais acentuada, que foi exatamente a falta da referência do porto. O dólar caiu abaixo de 5,70, então trazendo uma cotação também muito baixa. Enfim, foram fatores que influenciaram bastante aí essa questão do mercado. Mas tem uma questão que eu sou obrigado a esclarecer, de que nós temos sim uma safra boa, mas não
uma super safra. Nós temos muito problema de acamamento na lavoura, Aonde, temos Alexandre? Qual é a problema. região? Nós temos Todas? pela zona sul, litoral, é muito acamamento. Tem também uma área grande plantada fora de época, lá na região Que a central, que gente foi não sabe plantada o em que vai dezembro. acontecer, né? É. Perfeito, a produtividade certamente será baixíssima lá, e é uma área de mais de 70, 80 mil hectares. E também o calor excessivo, Alex, provocou aí um prejuízo no sentido da qualidade do grão lá na fronteira oeste. É o que eu sempre digo, né? Nós temos a tendência de olhar só o momento, mas nós tivemos frio também em dezembro. E a gente sabe que nada é de graça, né? Nada de, principalmente em agronomia, nada fica impune, né? Então vamos Exato. ver, porque a produtividade, por mais que a gente conte com otimismo, mas nem só de otimismo a gente sabe que vive a lavoura, né? Então, a esperar. O certo é que nós já colhemos 60% dos grãos lá na fronteira oeste. A Zona Sul que está mais atrasada, né, Alexandre? Por quê, hein? Perfeito. A Zona Sul ela plantou um pouco mais tarde, porque choveu bastante na Aham. época do plantio ali, outubro, principalmente na Zona Sul, então atrasou o plantio e também a Zona Sul, normalmente, Alex, ela planta variedades aí de ciclo médio, ciclo longo, então ela não tem arroz no cedo, ela tem geralmente o 424, geralmente colhe neste mês de março. Então, agora que as colheitas estão engrenando lá na Zona Sul. Ainda sobre os contratos, Alexandre, foram fechados nesses contratos aí 91,7 mil toneladas de arroz, 3.396 contratos, sendo que 30% deles no Mato Grosso do Sul, né? Se nós formos pegar a nossa produção total, isso é pouco, né, Alexandre? Muito pouco, isso mostra que não é o produtor, Alex, que se Uhum. interessou pelos É, contratos de opção. Quem acabou entrando são armazenadores, pessoas que têm aí silos credenciados na Conab. Tem uma questão de logística próxima aí de produtores, então consegue com um frete baixo armazenar e depois está vislumbrando aí o aluguel para a Conab, ganhando então um aluguel mensal. Então é importante que se diga que essa questão dos contratos passa muito por é, isso. E também muito importante, Alex, frisar que a Fedelarroz ela é contra esse mecanismo e eu explico por quê. sim. Esse mecanismo, o governo compra então uma quantidade de arroz, forma um estoque público e quando finalmente os preços reagem no mercado interno, superam o custo de produção, o governo pode lançar mão desse estoque, fazer um leilão, coisa que nós já vivemos há tempos atrás. O ex-presidente Henrique trabalhou bastante para diminuir o estoque público, se conseguiu praticamente zerar o estoque público, porque nós somos favoráveis ao livre mercado. Então, a formação de estoques é um conceito que nós não concordamos. E também a questão do preço. Eu nunca tinha visto na minha vida, de 40 anos de arroz, o governo lançar um contrato por um preço abaixo do que estava no mercado. Pois é. Eu já vi o contrário. Se o mercado estivesse 80 e o governo tivesse lançado um contrato a R$ 90 pelo menos, que é hoje a realidade da maioria dos produtores, a realidade do nosso custo de produção, isso é uma coisa. Agora, o mercado a R$ 100, tu lançar um contrato a 80, é muito claro, é óbvio que nós estávamos vivendo ali uma interferência no mercado que nós não aceitamos de forma alguma. Abre aspas, lá atrás, quando lançamos os contratos em 2024, tínhamos os dados técnicos que nos apontavam para um crescimento da oferta mundial do produto, como a Índia, que suspendeu as barreiras para a exportação e deve registrar esse crescimento produtivo. Por isso, oferecemos ao produtor a opção de compra com um preço de 20% acima do mínimo, inclusive para manter o estímulo a produzir o arroz. Chegamos a ofertar 500 mil toneladas do produto e acabamos contratando mais de 90 mil toneladas, disse em nota o presidente da Conab, Edgar Preto. É boa essa Conab, hein?
É ótima. E ele não fala que o preço mínimo é R$ 63, né? Então, 20% acima do preço mínimo. Nossa Senhora, mas que preço, Não, hein? não, R$ 76. Vamos fazer uma enquete aqui no Conexão. Vamos ver qual produtor que acha bom um preço de R$ 76, que eles enchem aí a boca para dizer que é um preço maravilhoso, né? 20% acima do preço mínimo. eu achei de um oportunismo político publicitário tremendo essa ação ontem para anunciar essa grande benesse ao setor. Alexandre, tu participaste na semana passada lá na Expo Direto daquela audiência pública que tratou sobre essa necessidade aí, mais do que urgente, de ajudar os produtores. Quando a gente fala aqui em produtor endividado, a gente está falando e a gente leva os nossos pensamentos basicamente é quem faz o soja lá da região noroeste. Não, mas nós temos muitos arrozeiros inseridos nesse processo aí, né, Alexandre? Perfeito, Alex. Hoje, praticamente 40% dos produtores de arroz plantam soja. Muitos produtores não colheram o ano passado, ou colheram muito pouco. Então, realmente é legítimo esse movimento. Eu sempre me pronunciei neste sentido. Então, são pessoas que realmente precisam de um prazo alongado, juros baixos, para poder voltar, então, a trabalhar. E isso também me ocorre comentar, Alex, que o governo está estimulando o plantio de arroz fora do Rio Grande do Sul, correto? Perfeito. Porém, ele não está estimulando que o produtor tradicionalmente arrozeiro aqui do nosso estado, que tem condição, nós estamos demonstrando nesta safra que nós podemos aumentar a área em 50, em 100 mil hectares. Este produtor gaúcho não está sendo atendido. Então, realmente, isso nos surpreende bastante e nós temos que manter estes produtores na atividade e é por isso que apoiamos totalmente aí este pleito que a Farsul e a FETAG, principalmente, estão conduzindo. Eu vou te dar outro exemplo aqui da série discurso é discurso e prática é prática. Assim como o arroz, que entra na maioria dos lares brasileiros, faz parte da cesta básica, o trigo, que é o nosso pãozinho de cada dia, também mais complicado, porque a gente importa trigo. E o governo tem dito que vai estimular a produção, que vai estimular. Só que aí, amigo, a taxa ou a alíquota do Proagro foi aumentada em 100%. Era 11%, o que é o Proagro? É aquele valor que se paga, né? Aquela taxa que se paga para poder ter o financiamento, que é um seguro. O Proagro, que é o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. E aumentou de 11% e 12% para 22% e 23%, dependendo da região aqui no estado. Aí eu te digo, como é que o produtor de trigo vai ficar estimulado a produzir mais e o pãozinho de cada dia chegar mais barato na mercearia? É difícil, né, amigo? Perfeito, Alex. E isso vale também para a questão aí da subvenção do seguro, Também. por exemplo. Este recurso que nós estamos vendo o governo aportar para contratos de opção, para a questão aí de formação de estoque público, ele poderia estar sendo usado, por exemplo, para essas questões que a gente fala, para subsidiar aí através de linhas de crédito mais acessíveis. O custo de produção, que é o principal problema da lavoura de arroz, eu não vejo. O governo fala em alimento barato, mas na mesma semana aumenta o preço do óleo diesel. Eles não falam aonde eles podem cortar alguma questão aí que influencie e que baixe os nossos custos de produção. Então, realmente mostra aí um total desconhecimento dos verdadeiros problemas aí do nosso setor. Meu amigo Negrinho Moraes coloca exatamente essa questão, Alex, o preço do arroz cai e os insumos, o óleo diesel, os juros dos financiamentos, como ficam, o ânimo para se produzir. É verdade, Negrinho, é verdade. É uma atividade que tu não para, né? Não é como tu apertar um botão, né, Alexandre? Agora a gente vai parar, vamos produzir. Só quando a gente voltar a plantar, não. As contas continuam chegando e o processo ele tem que continuar. O processo da lavoura é anual, gente. Não é só plantar e colher. Não. Terminou aqui, já vão para um novo processo e assim se vai.
Alexandre, para a gente encerrar, amigo, quando é que tu acredita que esses preços começam a dar uma reagida, se é que dá para dizer isso? Olha, Alex, eu tenho uma convicção de que nós, a partir agora da virada do mês de março, começo de abril, começa aí a colheita de soja e com isso os produtores que esse ano certamente terão uma colheita melhor de soja, eles vão ter então outra moeda para lançar mão. Estamos trabalhando também por questões aí de, por exemplo, EGF, pré-custeio. Precisamos confirmar a exportação, que certamente no mês de abril terá negócios, porque existe uma demanda do mercado externo. Então, estamos trabalhando todos estes fatores aí para trazer ao mercado um ânimo e algumas notícias boas. Também tenho dito que o Paraguai começa a colher soja em seguida e vai usar as barcaças que eles usam para transporte lá no rio para a soja, então não vão poder atender mercados de exportação. O Uruguai não tem interesse em vender arroz com casca no primeiro momento. A indústria uruguaia prefere vender aí o arroz branco, o arroz beneficiado, e quem tem uma condição de volume e de logística e qualidade para entregar no porto somos nós. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades que surgirem. Eu tenho dito, e existe hoje uma consciência bem maior de que isto é uma cota de investimento, e essa questão da exportação. Então, são fatores aí que nós acreditamos que trarão uma reação nos preços em seguida. O que tu acha, Alexandre, em termos de quantidade exportada, por exemplo, daria uma aliviada aqui para os preços? Nós temos que fazer aí março. Março é difícil por causa que não temos oferta, não tem arroz seco, mas abril e maio, pelo menos aí, 2, 3 navios nesses 2 meses já aliviaria. E o mercado interno controla muito, né, este preço de referência do porto. Existe aí uma questão de que o varejo, Alex, ele está comprando da mão para a boca, acreditando que na semana seguinte ele poderá comprar por menos, mas agora, com esses fatores que estão surgindo, eu creio que o varejo volta a comprar, a indústria com isso vai ter uma venda maior e, consequentemente, vai buscar aí um volume maior também de produto junto aos produtores. A hora é de calma, não podemos nos atirar e nos apavorar. Não tem tanto arroz assim, é uma boa safra, mas não é uma super safra, principalmente porque a realidade hoje de ótimas produções é na área que foi plantada no cedo, na melhor época, e as áreas com problemas virão logo a seguir. Então, o produtor tem que ter um pouco de cautela. Se vende arroz quando o mercado está comprando e não quando o mercado para. O produtor não pode ofertar, nestes momentos, um volume grande, porque isso é que derruba os preços. Então, um pouquinho de cautela, um pouquinho de sangue frio, e buscando sempre informações, que eu tenho convicção aí que nós seguiremos aí fortes e fornecendo esse produto sempre de alta qualidade. Entregar o necessário e vender o suficiente para poder se manter, essa que é a realidade. Alexandre Velho, muito obrigado pela tua atenção aí e esperemos dias bem melhores, principalmente em relação à remuneração, até porque todos merecem. Grande abraço para ti, um bom fim de semana, amigo. Obrigado, Alex, pelo espaço, um grande abraço. Um abraço a todos.